Meu nome é Sinara Freire e o texto que eu fiquei foi o Potências Emergentes na Ordem de Redes, o Caso do Brasil, do Daniel Flemes e da Miriam Gomes Saraiva. O texto ele vai se iniciar com uma análise à relevância de diferentes redes de política externa, como a IBAS e a BASIC. Em seguida, ele vai falar da estratégia soft power e como ela já é fixa na diplomacia brasileira. Ele vai falar que essa estratégia ela tem duas crenças, se baseia em duas crenças. A primeira delas é a de construir e garantir a autonomia do país. A segunda é a busca por ascensão do país na política global. As linhas de atuação da soft power que vão se destacar é a não intervenção, solução pacífica, respeito ao direito internacional. E mais tarde vão ser adotadas as defesas de autodeterminação dos povos ou Estado, aprimoramento de negociação dos quadros diplomáticos brasileiros e a construção da imagem de um país singular, ponte entre os países pobres e as potências ocidentais. Em seguida, o texto vai falar um pouco do cenário do século XXI e de como ele foi ideal para essa ordem de redes. Vai falar do governo FHC e da estratégia dele de política externa com o objetivo de ascensão nas instituições da política global e de como as relações com a União Europeia elas não prosperaram porque eles tinham uma preferência pela interlocução através do diálogo União Europeia e Mercosul. As relações com os Estados Unidos também vão ter algumas divergências, porque enquanto que eles incentivavam a ALCA, o Brasil ele criava obstáculos para atrapalhar a conclusão. A diplomacia brasileira buscou também aproximação com as potências médias de grande porte, Índia, China, África do Sul e Rússia. Século XXI, ainda no século XXI, vai ter a multipolaridade, diferente de todas as suas outras precursoras. Essa nova ordem ela vai ser muito mais global. Os novos polos de poder, África, Ásia, América Latina. O modo de atuação externa vai mudar. E vai ter, então, um multilateralismo informal, bem característico nessa nova ordem, na ordem mundial de rede. E, em seguida, o texto também faz uma menção à G20 e seus Estados-membros, e como alguns podem formar coligações, enquanto outros são simplesmente marginalizados. Outro tópico do texto são os princípios que se baseiam as redes de política exterior, e tem essa questão dos Estados-membros serem interdependentes. As vinculações entre eles elas podem servir para transmitir produtos materiais ou não materiais. O comportamento de suas respectivas políticas externas é regido por padrões que podem definir, facilitar ou até restringir. E o texto vai falar sobre 3 tipos de redes que existem, que é o de mediação, advocacia e substituição. O de mediação, ele aproxima temporariamente estados para resolver problemas específicos de segurança, e alguns compartilham até mesmo normas, valores. A advocacia são redes ligadas por interesses comuns da política global, agrupamentos horizontais. E o da substituição são produtos de pressões sistemáticas geradas por potências emergentes. Exemplo é a G20. O objetivo é a substituição de instituições formais e tendem a ser mais hierárquicos. Serão mais úteis na coordenação da política global e na gestão de crises globais e bens públicos. Dentro de uma rede de substituição, as potências emergentes elas beneficiam-se de sua qualidade de membros adicionais em uma variedade de redes de advocacia. Outra que eu esqueci de falar é das redes de valor, que elas vão ser um subtipo da advocacia, e elas são mais pautadas na difusão de normas e valores no sistema internacional. E ela é muito fomentada entre aqueles
que compartilham a experiência histórica de exclusão ou de marginalização dos processos globais de decisão. Outro tópico que o texto vai trazer é o Brasil em uma ordem multipolar e o papel de redes, e de como no governo Lula o cenário ele era muito favorável para a novidade do mecanismo de redes. E ele fala que a política externa brasileira vai assumir um novo perfil no governo Lula e que vai ser um comportamento totalmente proativo, que vai favorecer posições anti-hegemônias e multipolares. E o Lula também queria elevar o Brasil à posição de potência global. Vai ter também a adoção do comportamento soft. De 2003 a 2006, o programa de governo do PT ele apontou em primeiro lugar para um projeto de política externa direcionado para o papel do Brasil como mediador de tensões internacionais. América do Sul como elemento capaz de impulsionar o desenvolvimento nacional. Tinha crença na autonomia e no universalismo. Vai se dar uma grande abertura de novas embaixadas, advocacia e substituição de mecanismos de redes adotado, cooperação Sul-Sul, países vizinhos e África do Sul, iniciativas para tornar o Brasil membro permanente da CS-ONU. Os países da América do Sul, tipo Argentina, né, os países vizinhos, eles se oporam um pouco a essa questão porque eles acharam que era um recurso do Brasil para atingir apenas interesses próprios. Então, o Brasil não teve êxito, ele não teve a resposta esperada com relação a isso. O G4 ele vai vir como um mecanismo muito importante e vai ser através dele que o Brasil vai fazer pressões e vai buscar mudar o formato vigente das Nações Unidas. O G20 vai ser um fórum muito importante também. Avanço das negociações rodadas, a inclusão da questão dos subsídios à agricultura em sua agenda. E ele acaba sendo desvirtuado, mas ele traz grandes ganhos, assim, no geral, para o Brasil. BRIC e BRICS vão ser os países com características semelhantes à do Brasil e vai ser a principal experiência de rede. E ele vai alavancar posições defendidas pelo Brasil na política global. O BASIC vai ter foco em questões ambientais, desenvolvimento dos países levando em conta a problemática causada pelas mudanças climáticas. Em seguida o texto vai falar também sobre, vai entrar dentro do governo Dilma e de como ele herdou essas questões de rede, essa ordem de redes, e a disposição de manter as estratégias de política externa adotadas pelo Lula. Teve também uma continuidade de redes, porém a diplomacia presencial ela foi reduzida, as articulações diplomáticas do Lula ela não teve continuidade, prioridade para uma política externa de resultados concretos a curto prazo, e a busca pelo assento permanente na CS-ONU perdeu o impulso. As atuações no G4, limitadas a reuniões durante assembleias da ONU. A BRICS avançou bem, mas não chegou a formular uma posição conjunta de apoio ao assento permanente do Brasil, nessa questão permanente da CS-ONU. E América do Sul, Brasil, trabalhando para romper oposição com a Argentina e construir uma posição de consenso. A BASIC e suas questões ambientais, ela foi mantida, porém, algumas vezes o Brasil ele assumiu posturas e pronunciamentos meio deslocados, considerados deslocados. A atuação na BRICS foi o ponto foco na política Dilma e teve maior avanço no campo financeiro. Teve a criação do banco para projetos de infraestrutura nos países do bloco e
essa questão da criação do banco, ela foi consolidada na cúpula de 2014. E, por fim, o texto vai falar da negociação da rodada Doha e de como essas negociações elas tiveram dificuldades. E foi isto. Aí fecha falando que a grande conquista do Brasil na esteira da diplomacia de redes, construída no governo anterior, foi a vitória para o cargo de diretor da OMC, do diplomata brasileiro Roberto Azevedo. E aí, na conclusão, o texto vai falar que a Ordem Internacional de Redes dos anos 2000, ela é diferente da Ordem Globalizada dos anos 90 e ela introduz distinções que beneficiam os países emergentes. Vai ser um cenário propício para a ascensão dos países e esses países eles vão contribuir entre si, né, para suas consolidações. O Lula ele vai ter um cenário muito profícuo no seu governo e a diplomacia brasileira nesse período ela soube aproveitar muito bem as suas oportunidades e soube implementar iniciativas para reforçá-las. Já a ascensão da Dilma restringiu a atuação do Brasil nas redes e reduziu o empenho presidencial em participar de variados fóruns internacionais. E o texto vai fechar falando que a ordem de redes ela segue em curso dentro dos padrões históricos, do comportamento externo brasileiro, baseado na autonomia e na busca de ascensão internacional. Seguirá sendo um bom cenário para iniciativas vigentes e futuras. É isto, eu espero que eu tenha passado a mensagem do texto. Muito obrigada pela atenção, é isto.